Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu entendo que quando nós celebramos a festa de um padroeiro, ou quando nós celebramos os tempos fortes litúrgicos da nossa igreja, Natal, Advento, Quaresma, todos esses tempos eles servem para a nossa conversão. E celebrar a festa de um padroeiro é, na verdade, um grande retiro que a gente faz em paróquia. O grande convite que o Senhor faz a cada um de nós é que nós possamos nos converter a partir dessa festa. Porque a festa é mais do que a celebração de um fato histórico. Qual é o fato histórico? O dia de São Francisco. No dia de São Francisco morreu, a igreja proclamou que era o dia dele. Depois de todo o seu processo de canonização, a igreja escolheu esse dia, 4 de outubro, para ser o dia de São Francisco. E em torno desse dia se faz um novenário, se faz uma festa. Mas qual é o sentido de celebrar mesmo uma festa? Fazer um caminho de conversão. Então cada novena, cada atividade que se faz em torno dessa festa deve ser um movimento da nossa igreja, da nossa comunidade, de cada um de nós na busca da conversão. Porque se não for por esse caminho, a gente vai estar celebrando sempre o fato histórico, o dia de São Francisco. E vai passar um ano, vai passar outro, passam-se 3, 4, 5, 10 anos, e nós seremos sempre os mesmos. Será apenas a lembrança de um fato histórico. E quando nós celebramos essas festas, nós não estamos celebrando só fatos históricos. É um fato histórico, não podemos negar, mas estamos celebrando, acima de tudo, um acontecimento de fé. Então toda festa é um acontecimento de fé, é uma renovação da nossa espiritualidade, é a oportunidade de ser diferente a partir de uma proposta de vida, a partir de um caminho de santidade, a partir de uma espiritualidade que nos é apresentada. E este ano, dentro daquele grande convite da festa, do grande tema, a cada dia nós temos um tema para refletir. E o tema de hoje é a paz consigo mesmo. São Francisco, eu acho que muitas vezes nós associamos, e sempre, muitas vezes não, sempre nós associamos o termo paz com São Francisco. E aí, quando nós falamos de paz, eu acho que a gente precisa entender que essa paz é uma conquista de todos nós, e é uma palavra que está circulando muito na nossa sociedade, e neste momento de modo específico, porque estamos vivendo um tempo de guerra, lá naqueles países, de modo especial ali perto da Síria, toda aquela região da Jordânia, muita guerra, muita confusão, e a gente fica pensando nessa palavra paz. Mas a paz não é só a ausência da guerra. A paz é um estado, é uma forma de viver, é uma proposta que já acolhe do próprio Deus.
quando Ele, através de Jesus Cristo, ministra essa paz para a igreja nascente, para os discípulos. Jesus ressuscitado aparece e diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não tenham medo, a paz esteja com vocês. Então a paz é um dom que vem de Deus, que só Deus pode conceder ao ser humano. Porque nesses desencontros do significado da palavra paz, muitas vezes a gente também vai entender paz como ausência de barulho. Quantas vezes as pessoas estão em casa, aí os meninos foram para a escola, não tem ninguém fazendo bagunça, aí a dona de casa diz assim: ai, que paz nesse momento. Muitas vezes nós associamos paz à ausência de guerra, associamos paz a um silêncio, associamos paz à quietude, mas a paz é muito mais do que isso. Ela é uma forma de viver, é uma maneira de se colocar no mundo, recebendo, acolhendo, vivendo essa experiência como um dom dado por Deus, por Jesus ressuscitado, naquele momento em que Ele apareceu aos discípulos reunidos. Então, a paz é a construção de todas essas coisas, mas que é mais profunda, porque não vem só da relação dos homens, não vem só do entendimento do ser humano, da compreensão da harmonia da sociedade, vem acima de tudo como dom de Deus. Então entender que a paz, ela tem essas nuances, mas que ela é acima de tudo um dom de Deus. É mais do que tudo isso que foi dito, um dom de Deus acima de tudo. E quando a gente fala de paz consigo mesmo, a gente está indo por um caminho que muitas vezes a gente não quer seguir, que as pessoas não entendem. E quando a gente fala de paz, vai pensando assim, a paz lá fora, né? Então lá na Síria estão fazendo guerra, aqui estão fazendo protesto por causa da crise, lá na nossa rua tem confusão, que o vizinho não se entende com o outro. Muitas vezes nós procuramos a paz fora de nós e contemplamos essa realidade da paz fora de nós, mas a paz é uma realidade que começa em nossos corações. Por isso que esse tema que é proposto para nós hoje nos convida realmente a refletir sobre essa experiência de paz que nasce dentro do nosso coração. Muitas vezes nós criticamos a experiência da ausência da paz lá fora, mas nós somos os primeiros a termos dentro de nós uma grande guerra, um grande conflito. Então, o que é refletir sobre a paz consigo mesmo? É refletir sobre a possibilidade de Deus estar no controle da minha vida, de Jesus estar no controle da minha vida, de Jesus estar na direção da minha vida. E quando nós olhamos essa experiência de paz consigo mesmo, a partir de São Francisco, nós vamos perceber que São Francisco, ele procurou, através da espiritualidade que tinha, através da fé que tinha, conquistar a si mesmo, na busca de uma liberdade interior. Então todos os momentos de penitência, todos os momentos de sacrifício, todos os momentos de austeridade, toda a vida de ascese que São Francisco viveu, ela tinha o objetivo de conquistar a ele mesmo. Então quando São Francisco fazia penitência, quando São Francisco abraçou lá aquela roseira, ele estava procurando não a mortificação do seu corpo no sentido de mutilação da sua estrutura física, mas estava buscando, na verdade, um autocontrole. Então, o olhar de São Francisco diante dessas realidades era um olhar de dizer: eu preciso mostrar para mim mesmo que sou capaz de ter essa paz que vem de Deus. Então ele era um homem, como muitos outros homens e mulheres da história da igreja, que era muito impossível. São Francisco não era moleza, ele era muito dinâmico. Ele não conseguia ficar parado no canto, era aquela pessoa que empreendia uma coisa, depois ia para outra, é claro, na simplicidade, na humildade, mas ele tinha uma personalidade, eu diria, forte nesse sentido, de não ficar parado. Ele sempre tinha que estar promovendo o reino de Deus. E assim também foi Santa Teresa. Santa Teresa, aquela d'Ávila, era uma mulher, uma espanhola alta, bonita. Ela algumas vezes ia lá para o pátio
mosteiro que ela vivia e começava a dançar para o Senhor. Tinha uma castanhola, aquelas castanholas espanholas, ela dançava para o Senhor, e as irmãs diziam: olha, está ficando doida, está dançando no meio do claustro para o Senhor. Mas ela era assim. Nas suas missões, ela ia rezando, pedindo ao Senhor misericórdia, e Deus dava assim umas rasteiras nela, e ela brigava com o nosso Senhor. Ela dizia, na oração pessoal, ela dizia coisas para Jesus que a gente não tinha coragem de dizer, que a gente não tem coragem de dizer, mas ela era assim. Era Teresa d'Ávila. Já voltando para o outro lado, passando para outra, Teresa, a Terezinha, que essa semana é a Semana dos Santos, né? Que podem nos ajudar muito. Amanhã é São Miguel Arcanjo, depois tem Santa Terezinha dia 1º, depois tem São Francisco. A gente pode se apegar aos 3 para pedir graças, né? Então, vem Santa Terezinha. Santa Terezinha lá no Carmelo, naquela simplicidade do Carmelo, uma jovem que morreu com 24 anos, tuberculosa, rezava pela humanidade inteira e tinha uma paz tão profunda. Como Santa Terezinha foi provada na sua vida? Ela tinha paz interior, ela tinha paz consigo mesma. Algumas vezes na vida de Santa Teresa, Santa Terezinha, aconteciam provações engraçadas. Terezinha, ela ia rezar, e quando ela ia lá para a capela rezar, tinha uma freira que tossia muito, e ela só tossia, essa bendita freira, na hora que ela ia rezar. Aí ela pensava: isso é uma provação de Deus. Isso acontece muito na igreja, né? Na nossa missa lá de 7 horas da manhã do domingo tem um coral de tosse, né? Tem um coral de tosse todo domingo, 7 horas da manhã. Mas às vezes aquela pessoa que tosse, só tosse perto da gente, né? Quem está concentrado, participando. O que é aquilo? É uma provação para saber se eu tenho paz comigo mesmo, se essa paz brota de mim. Porque se eu não tenho essa paz comigo mesmo, qualquer coisa vai me irritar. O que é que Terezinha fazia? Ela achava que aquilo era uma dificuldade, depois ela entendeu que aquilo era um caminho de oração para ela. Então eu vou rezar com a tosse dele. Senhor, eu te louvo porque essa pessoa está tossindo, né? Eu te louvo porque essa tuberculose vai virar gripe, ela vai ficar curada, né? Então quando a gente aprende a transformar essas coisas que aparentemente são más e são graves em coisas menores, quando a gente diz menos importância para isso, a gente vai tendo paz conosco mesmo. E aí vem São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, outro santo forte que se dedicou à defesa da fé. São João Eudes, que era um baixinho, que lá na França tinha uma voz muito potente, ele pregava para muita gente e falava do amor de Deus, falava com veemência, com coragem. Santa Maria Eufrásia, uma santa na França que lutava pelas mulheres desamparadas, pelas prostitutas, acolhia essas mulheres. Então eram pessoas que tinham paz consigo mesmo. E voltando para São Francisco, pessoas que tinham paz consigo mesmo. Hoje, na linguagem religiosa, tudo isso é explicado pelo Evangelho. Tudo isso é legitimado pelo dom de Deus que vem lá do ressuscitado. Mas hoje, a partir dos diversos saberes, nós vamos encontrar a partir das ciências também uma explicação para essa paz. Então muitas vezes, quando eu não tenho essa paz interior, é porque eu não fui capaz de ressignificar momentos de quietação da minha vida. Então, o que é o preconceito? O que é a frustração? O que é aquela perseguição que eu tenho a uma pessoa ou a outra? É muitas vezes algo que está lá no meu ser, escondido, recalcado, abafado por mim mesmo. Qual é o convite do Senhor? Aquilo mesmo que fez São Francisco, conquistar-se a si mesmo. Onde é que vem a cura? De onde é que vem a libertação? O que é a cura e o que é a libertação? A não ser a tomada da própria cruz e seguir a Jesus. O que é a cura, a libertação? O olhar para si mesmo e dizer: vou reconsiderar todas essas coisas em mim, vou ser um homem diferente, uma mulher diferente. Então, quando nós somos capazes de olhar para o nosso passado, quando nós somos capazes de olhar para a nossa vida e reconhecer que ela foi marcada em um determinado momento
por uma ferida, por uma chaga, por um problema, por um trauma, por qualquer coisa que a gente possa denominar como elemento negativo, a gente é capaz de encontrar essa paz. Mas enquanto a gente não for capaz de reconhecer aquilo que nos marca, aquilo que nos fere, e colocar isto aos pés do Senhor, não haverá cura, não haverá libertação. Então, esse processo da paz consigo mesmo é um processo de liberdade interior que São Francisco viveu, de conquista de si mesmo, de autodomínio. Mas isso acontece através de um processo de oração. E por isso que eu começava a homilia falando: cada novena tem que ser para nós um grande processo de conversão. As missas não podem ser só aquela festividade que se alegra, que a gente bate palma, que é tudo muito bonito. E aí o que foi dito? O que foi anunciado? O que foi que o Senhor pediu de mim? Ah, não sei, sei que foi muito lindo. Então não ficou nada. Então é importante pensar: o que é que o Senhor está me pedindo esse ano? O que é que o Senhor está me pedindo na minha vida de comunidade para que eu possa converter? Como é que eu vou conseguir essa paz que eu procuro tanto? E é interessante a gente pensar que a gente pode ter paz em meio de situações difíceis. Eu posso ter na minha casa vários problemas, mas se eu tiver essa determinação de encontrar a paz do Senhor, ela vai acontecer na minha vida, porque a paz de Deus transcende os problemas, ela supera os problemas. Eu posso ser uma pessoa cheia de problemas e posso ter paz interior comigo mesmo. Depende da minha entrega a Deus, depende da liberdade interior que eu busco através da oração. E aí estão os elementos da igreja para nos dar essa paz interior: a confissão, a Eucaristia, a vida de oração, o amor a Nossa Senhora. São os caminhos que nos levam a conquistar o conhecimento de nós mesmos e da vontade de Deus em nossa vida. Então, a paz interior é possível. E seria muito bom, ficaria satisfeito, se todos pudessem sair daqui hoje pensando nisso, né? Pensando nesta palavra do Senhor, neste convite desta noite que nós estamos celebrando. O Senhor quer me conceder a paz. O Senhor quer que eu viva essa experiência de paz, mas eu tenho que trabalhar para que essa paz aconteça. Essa graça de Deus pressupõe a minha natureza, pressupõe a minha vontade. Deus quer fazer uma obra na minha vida, mas eu preciso me submeter à graça de Deus. É o que Jesus dizia lá no Evangelho. Os discípulos estavam preocupados quem é que ia ser o maior. Olha qual era a preocupação deles: quem é que ia governar junto com Jesus? Eles achavam que Jesus era um rei deste mundo. Jesus toma uma criança, coloca lá no meio deles e diz: quem receber a este em meu nome está recebendo a mim. Então, qual é o sentido de Jesus colocar uma criança? É nesse sentido do esvaziar-se, da humildade, da capacidade de perdão, enfim, de toda essa liberdade interior que nós precisamos ter para viver na graça de Deus. Então, é importante pensar nisso, porque enquanto nós não tivermos paz conosco mesmo, nós sempre vamos encontrar problema aonde a gente estiver. Ah, porque esse grupo tal que eu participo não funciona, porque ciclano, beltrano e fulano é assim. Não é a pessoa não, sou eu. Não é o outro não. Muitas vezes a gente acha que o problema do grupo é o outro, mas sou eu muitas vezes. É o meu olhar que está atravessado pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, pelas minhas rejeições. Então muitas vezes o grupo em si não tem um problema, sou eu que tenho um problema e vejo o grupo a partir da minha ótica que está marcada pelo meu problema pessoal. E a gente tem que fazer aquele exercício de esvaziar-se, de tornar-se criança e de deixar que a paz do Senhor venha inundar nosso coração, para que assim nós possamos viver essa experiência de comunidade. Então a igreja só vai crescer como grupo, como movimento, como família dos filhos e filhas de Deus, se nós fizermos este exercício de procurar restabelecer em nossos corações a paz. Que
que vem do Senhor. E para isso estão os instrumentos que o Senhor nos dá. Como eu já falei, os sacramentos, a oração, a vida de fé. Que esta novena de São Francisco seja para nós um grande estímulo, seja para nós um atalho que nos leva ao coração de Deus e que nos faz alcançar cada vez mais a sua paz, porque essa é a promessa que Ele fez para cada um de nós, para a igreja e para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos nossas preces ao Senhor em forma de ladainha.